Vamos lá, pessoal, continuar. E agora com questõezinhas bem legais aí. Vamos entrar agora no processo de verdades e mentiras, tá? Então vamos lá, 13ª questãozinha. Uma camiseta autografada foi comprada por um e apenas um torcedor de um grupo, ó, por um e apenas um. 5 amigos, perguntados sobre quem comprou a camiseta, cada um deles respondeu. Sabendo-se que apenas um dos amigos mentiu. Pessoal, e aí é tentativa e erro na situação. Você vai testar as possibilidades. Teste 1, por exemplo. Vamos começar por Alberto, para verificar o que acontece. Então eu vou colocar aqui, ó. Teste 1. Quando Alberto diz eu não comprei, falso. Quem comprou foi o Carlos, falso. E aí eu vou parar aí. Por quê? Eu já encontrei dois valores falsos na situação. De acordo com o texto, apenas um mentiu. Então vamos partir para a segunda situação. Vamos imaginar que foi Breno. Agora. Então, quando Alberto diz eu não comprei, verdade. Breno, quem comprou foi o Carlos, falso. Foi o Ernesto quem comprou, falso. Então eu vou parar aqui também, porque eu já encontrei dois valores falsos. Então essa segunda tentativa também vai contra a condição da questão. Terceira situação, vamos pegar ali Carlos. O que acontece com Carlos? Olha só. O Alberto, eu não comprei, verdade. Estamos trabalhando agora com Carlos. Quem comprou foi o Carlos, verdade. Carlos, foi o Ernesto quem comprou, falso. Davi, o Alberto disse a verdade, realmente o Alberto está falando a verdade. E Ernesto, o Breno mentiu. Opa, Breno falou a verdade. Então eu tenho dois valores falsos na situação. Se você observar bem, pessoal, há uma contradição aqui entre Breno e Ernesto. Por quê? Se Breno falar a verdade, a declaração de Ernesto vai ser falsa. Se Breno falar uma mentira, a declaração de Ernesto passa a ser verdade. Então, o que eu posso concluir disso aqui? Lembra que eu comentei com vocês que existia a primeira situação de você ir no passo a passo, devagarzinho, montando o processo e chegando ao resultado? E foi essa possibilidade aí que nós fizemos na T1, T2 e T3. E aí você poderia depois tentar o Davi e aí eu chegaria no Ernesto, ou perceber a contradição. Aí já é o nível 2, tá? Mas que é interessante você abrir esse coração, abrir essa mente para essa situação. Então, como eu sei que apenas um mentiu e as declarações de Ernesto e Breno estão interligadas, por quê? Porque Ernesto fala que Breno mentiu. Então, se Breno mentiu, a declaração de Ernesto é verdadeira, e se Breno falou a verdade, a declaração de Ernesto é falsa. Ou seja, eles aí, eu vou apagar aqui se me permitem, eles têm a contradição. Então, significa dizer que a verdade ou falsidade está aqui. Então, automaticamente, essa declaração é verdadeira, essa e essa. E aí, Carlos disse o quê? Foi Ernesto que comprou. E aí, minha resposta, letra E ou letra E, a depender da região. Então, veja como é fácil, mas é aquela situação. Você precisa se questionar. E uma lógica bem interessante da vida é o seguinte: o fácil começa no difícil. O fácil não começa no fácil. Você começa com a dificuldade e depois se torna fácil. Então aquilo que começa fácil depois se torna difícil. E assim que é a aprendizagem, por exemplo. A aprendizagem nós começamos achando que tudo é fácil, porque eu estou no processo passivo, ou seja, só acompanhando a aula, achando que está tudo lindo. E quando eu vou para a prática eu encontro dificuldade. Porque esse é o processo. O fácil gera o difícil e o difícil gera o fácil. Então entender esse movimento é muito legal. Fez a questão? Fez. E aí faz aquela perguntinha, faz aquele comando mental. Como é que eu posso responder essa questão de uma outra forma? Isso não vai instalar assim não, pessoal. Mas isso vai criar uma outra visão na sua mente. E aí você vai fluindo esse processo. Tá? Mas quando você forçar isso, é que nem musculação, tá forçando um pouquinho o músculo, no início você não vai achar que não vai a lugar nenhum, mas lá na frente você vai ver o resultado. Então, essa é uma técnica simples, mas é muito importante
para poder você aumentar a sua percepção. Vamos lá, 14ª questãozinha. E aí, questãozinha bem legal para a gente continuar esse processo aí. Então, vamos lá. Respira, não pira, pensa no salário e na estabilidade, por que não no empréstimo consignado? Essa é a lógica aí da situação. Então, Ana, Bia e Cleo são irmãs e têm idades diferentes entre si, uma com 25 anos, uma com 30 e uma com 35. Ana é mais velha do que Bia, Cleo não nasceu antes de Ana, Bia é 10 anos mais nova do que Cleo. Dessas afirmações, e aí cuidado, uma é verdadeira e as duas são falsas. Qual é a verdadeira? Eu não sei. Logo, ordenando essas irmãs em ordem crescente de suas idades. Então, se é crescente, é da mais nova para mais velha. Essa é a ordem da situação, tá? Então, vamos considerar, por exemplo, estou fazendo a suposição, tá? Suposição 1. Vamos considerar que a primeira situação é verdadeira e as outras duas são falsas. Então, nessa suposição 1, o que eu tiro aí? Ana é mais velha do que Bia. Então, Bia vem aqui, depois vem Ana. Não sei a ordem, tá? Cleo não nasceu antes de Ana. Então, Cleo, se ela não nasceu antes de Ana, e aí você tem que ter cuidado com essa afirmação. Não nasceu antes de Ana, isso é falso. Então, Cleo nasceu antes de Ana. E se ela nasceu antes de Ana, então Cleo, ela é mais velha do que Ana. Quem nasceu primeiro é mais velho. Cuidado que essa segunda declaração por suposição ela é falsa, tá? Tô vendo essa suposição aqui falsa. Bia é 10 anos mais nova do que Cleo. Então, Bia é 10 anos mais nova que Cleo. Isso é falso. Então, Bia não é 10 anos mais nova que Cleo. Então, tem uma contradição aqui, porque por essa suposição, analisando as frases 1 e 2, eu teria Bia com 25, Ana com 30 e Cleo com 35. E aí eu teria um processo contraditório, porque essa frase aqui não seria falsa, ela seria o quê? Verdadeira. Porque aí Bia realmente, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, Bia teria 25 e Cleo teria 35. Mas quando ele diz que Bia é 10 anos mais nova do que Cleo, isso seria verdade, eu teria duas verdadeiras aí na situação. Então eu vou partir para a suposição 2. A primeira declaração é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Vamos ver o que acontece na suposição 2. Ana é mais velha do que Bia. Falso. Então, Ana não é mais velha do que Bia. Então, Ana é mais nova do que Bia. Cleo não nasceu antes de Ana. Então, Cleo nasceu depois de Ana. Se ela nasceu depois de Ana, Cleo é mais nova do que Ana. Então, Cleo, Ana e Bia. Cleo 25, Ana 30 e Bia 35. E agora que eu vou tirar a prova dos 9. Bia 10 anos mais nova do que Cleo? Não, Bia 10 anos mais velha do que Cleo. Então é falso, ok? Então a ordem correta é Cleo, Ana e Bia. Então uma questãozinha bem legal, pessoal, porque eu tenho que fazer as minhas suposições respeitando a condição de apenas uma declaração ser verdadeira. Então eu tenho que respeitar as condições para uma declaração ser verdadeira, tá? Então tá aí 25, 30 e 35 na história. Deixa eu até cortar aqui. E aqui o 35. Vamos lá?
A saideira, bem interessante essa questãozinha. Olha só. Em uma aula de improvisação, Alex, Beto e Caio foram escolhidos para conversar com os demais alunos, e cada um, durante toda a conversa, falou apenas verdades ou apenas mentiras. Os três escolhidos combinaram entre si quem falaria verdades e quem falaria mentiras, mas o resto do grupo não sabia que cada um interpretava. Quando a improvisação começou, Alex disse: Beto escolheu o papel de mentiroso. E Beto disse: 2 dentre nós escolheram o papel de mentiroso. E aí eu já começo com a minha primeira reflexão da situação. Olha só. Quando Alex disse Beto escolheu o papel de mentiroso, se Beto for mentiroso, então Alex falou a verdade. Se Alex fala a verdade, então Beto é mentiroso. O que é que significa dizer isso, pessoal? Que Alex e Beto, eles têm características diferentes. Então, um é mentiroso e o outro é honesto. Então, por exemplo, ó, eu posso cortar a letra D e B. Porque um é mentiroso e o outro é honesto na situação. Mas, por enquanto, eu não sei, tá? Estou só no processo ainda. O professor, que também não sabia quem falava a verdade e quem mentia, perguntou a Caio em que ano ele havia nascido, ao que Caio respondeu. Paula, em seguida, repetiu para Caio a mesma pergunta que o professor havia feito. E com a resposta que Caio lhe deu, e aí que está o detalhe da situação, e somente assim ela pôde concluir logicamente que os papéis representados por Alex, Beto e Caio eram respectivamente. Pessoal, é o seguinte. Se Caio respondeu essa pergunta para o professor, a idade dele, a pergunta é a mesma. E somente assim ela concluiu a situação, porque, por exemplo, o que eu posso deduzir do processo? Que ele mentiu a idade. Por que ele mentiu a idade? Porque Bruno, ele falou idades diferentes. Então, lembra, apenas mentira, apenas verdade. Porque se ele repetisse a mesma resposta, mas aí poderia ser, você poderia dizer assim, Bruno, mas se ele repetir a mesma resposta, eu poderia concluir o quê? Que poderia ser verdade ou falsidade. Mas o detalhe é, somente assim ela conseguiu concluir logicamente, é porque ela obteve respostas diferentes. Então, esse foi o detalhe da questão. Porque ele fala, somente assim ela pôde concluir logicamente os papéis representados. Então, se ela pôde concluir, ela pôde afirmar, é porque ele deu respostas contraditórias. Ou seja, um falou uma coisa e depois falou outra. Então, com certeza, o Caio é o mentiroso. Então, o Caio é mentiroso. Isso aí eu já tenho certeza da situação. Aí o que aconteceu? Eu sei que aqui Alex e Beto, um é mentiroso e um fala a verdade. Quem é, eu não sei. Mas Beto disse, 2 entre nós escolheram o papel de mentiroso. Então a declaração de Beto é verdadeira. Então Beto é honesto. Realmente, dentre os 3, 2 são mentirosos e um fala a verdade. E a declaração de Alex, quando ele fala que Beto é mentiroso, ele está o quê? Mentindo. Então, o mentiroso aí é Alex e Caio. Então, nossa resposta é correta. Letra A. Né? Alex é mentiroso, Beto fala a verdade e e Caio é mentiroso também. Seguindo a ordem aí. Então, o detalhe, pessoal, é somente assim. Esse é o que eu chamei de princípio da contradição, que nós utilizamos, que é quando você faz a mesma pergunta. E se você tem respostas diferentes, é porque o resultado final é falso. Né? Contradição, você afirma uma coisa e depois você nega. E aí afirmou, colocou e negou, é contradição. Então o detalhe aí, você tinha que pensar nesse algo a mais, era essa situação, esse somente assim. Tá certo? Então fechamos aí a parte de raciocínio analítico.
O próximo módulo já entra numa parte mais matemática, porque eu vou começar pelo sequencial, depois o matemático, e a gente entra no módulo de matemática com muitas dicas e finalizamos com o processo de estatística, tá? Então, pessoal, bons estudos para vocês, forte abraço!